resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento e estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro. Comecinho de semana, comecinho de mês, comecinho de trimestre e mais uma vez a gente vê o Ibovespa encontrando algumas dificuldades, caindo nesse momento mais de 1,10%, retomando a casa dos 115 mil pontos e num dia também de pouco volume, num dia onde os investidores não fazem muitas movimentações. A gente vê um pouquinho mais de 6 bilhões de reais de movimentação no mercado nesse momento, um momento de aversão ao risco. E não é privilégio nem coisa ruim apenas aqui para o nosso Ibovespa. A gente viu uma movimentação de aversão ao risco também nas bolsas internacionais, principalmente nas bolsas europeias. A gente vê essa movimentação, as bolsas europeias fechando em patamares negativos e também as bolsas americanas em patamar negativo. Tirando a Nasdaq, que sobe 0,2% nesse movimento contrário à aversão ao risco global, a gente vê Dow Jones caindo, a gente vê S&P caindo também. O que não cai, e difícil de cair, são os títulos do Tesouro americano. A gente falava agora há pouco mesmo, durante a nossa programação, sobre essa elevação das treasuries americanas, seja o título de 10 anos ou até mesmo o título de 30 anos, trazendo uma perspectiva bastante forte de crescimento. Claro que é uma dinâmica que a gente tem visto e amplamente discutida aqui no nosso BMC Market sobre a possibilidade dos títulos mais longos terem uma elevação, justamente para alinhar novamente a curva de juros, já que o título de 2 anos segue acima ali dos patamares de 5% de prêmio. É uma dinâmica que a gente vem falando, é uma dinâmica interessante que tem sido reforçada com algumas falas recentes do próprio Jerome Powell. Agora há pouco, e isso que acabou também trazendo uma azedada lá nos Estados Unidos, justamente falando que o foco é apoiar, a economia saudável, um mercado de trabalho forte, e que já está forte o mercado de trabalho americano, e ainda reconheceu que a economia lá dos Estados Unidos segue bastante resiliente. Essa fala numa mesa redonda, onde ele participa, uma conversa com várias pessoas lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell falando sobre essa dinâmica da economia americana e falando que vê essa resiliência, vê essa pujança da economia americana e fala também sobre um mercado de trabalho bastante forte. Isso bastou para que os investidores percebessem que não tem uma perspectiva tão aprofundada assim de uma desaceleração mais forte na economia e, consequentemente, uma possibilidade ali de um pouso mais suave. Muito embora alguns dirigentes do Federal Reserve tenham falado que vem sim uma dinâmica de pouso suave nos Estados Unidos. Mas essa dinâmica de economia mais resiliente, economia mais forte nos Estados Unidos, traz, obviamente,
essa percepção, né, de que talvez o Federal Reserve vai continuar por mais tempo com o juro mais elevado e até mesmo podendo fazer esses ajustes adicionais ou ajustes finais nessa reunião de outubro/novembro ou até mesmo na reunião de dezembro. Essa é a dinâmica, esse é o contexto que a gente viu a curva de juros americana subir mais uma vez e levando com ela a nossa curva de juros também, mostrando aí que a gente, né, essa percepção também veio a parar aqui no Brasil. Claro que tem também toda a questão fiscal envolvida aqui no Brasil e é justamente nisso que se pegou ali o Roberto Campos Neto. Se Powell falou lá nos Estados Unidos, Campos Neto falou aqui no Brasil também. E ele falou que a saída de recursos aqui do Brasil não é só por conta do diferencial de juros, não, que tem uma avaliação de risco e de retorno e que o risco aqui no Brasil está ganhando contornos cada vez mais elevados. Esse momento, né, de um risco do Brasil tem sido também uma dinâmica importante para a saída dos investidores. É o famoso, ou talvez chamado novamente, o flight to quality, novamente os investidores tentando migrar, tentando voltar para algum investimento, para algum ativo um pouco mais tranquilo, sem tantos riscos assim, e aí, logicamente, buscando melhores investimentos e tirando um pouco dos recursos aqui do Brasil. E aí, começo de mês, começo de trimestre, começo de semana bastante ruim aqui para os ativos brasileiros. E é nesse contexto que a gente já vai chamar aqui para conversa, para dar uns pitacos aqui, uns pitacos ali e, claro, análises muito bem fundamentadas, o Marcos Saravalli. Muito boa tarde, Marcos Saravalli, muito bom começo de semana para você, um prazer estar novamente contigo aqui nesta nobre bancada. E aí, tudo em ordem? Tudo em ordem, melhor agora, né? Com a chegada de você aqui, de toda a nossa audiência. Nessa semana que tinha tudo para ser uma semana positiva, né? Abrimos o final de semana com, de certa forma, duas boas notícias, né? Acordamos e falamos, né? O shutdown, né? Problemas com o financiamento norte-americano, de certa forma, está resolvido, né? Todo esse imbróglio. Pelo menos adiado, vamos dizer assim, né? Acho que dificilmente será resolvido, pelo menos no curto prazo. Isso animou, né? Animou as bolsas, os ativos de risco durante o final de semana. Eu sempre tento medir, até interessante, que a criptomoeda, por ser negociada 24 horas, ela acaba se tornando também um bom termômetro, né, do apetite ao risco. Então, domingo, nessas últimas 24 horas, vem acumulando uma boa valorização, né, sempre medido, assim como o Horizonte, como o Norte, o Bitcoin, mas outras criptomoedas se valorizando forte. E também alguns índices, né, de atividade chineses mostraram, de certa forma, alguma melhora. Então, né, a gente acordou hoje e falou, que bom, né? Vamos começar o nosso último trimestre do ano com um tom positivo, né? Com o pé direito, que mesmo com toda a volatilidade que a gente teve em setembro, né? A gente lembra, acho que talvez só dos momentos ruins, mas acabamos fechando o Ibovespa, né? O índice, principal índice da Bolsa, no lado positivo, por incrível que pareça. Talvez tenha perdido ali do CDI, né? Muita gente compara, não sei se é tão correto assim, mas é uma forma de comparar. No curto prazo não conseguimos, pelo menos em setembro, entregar o CDI, mas foi um mês positivo, acumulando aí cerca de 6%, um pouco mais, 6,2% acumulado no ano, né, nos investimentos em renda variável. Mas como até o Felipe estava falando, essa dificuldade, essa incerteza, e muita gente não quer acreditar que a curva de juros norte-americana pode piorar ainda antes de melhorar. Hoje, alguns dirigentes do próprio Fed falando que, na verdade, deveríamos estar subindo os juros do que discutindo uma possibilidade de queda. Isso vai piorando. Difícil o investidor tomar alguma posição, principalmente o que a gente chama os hedge funds, né, os fundos multimercados que operam lá fora e não necessariamente têm trazido também bons retornos. Né? Tem alguns fundos multimercados aí bastante machucados, né, com essa reabertura, vamos dizer assim, tanto da curva de juros americana, mas principalmente aqui da nossa. Né? Então, essa expectativa para o mês de outubro, eu já falei aqui por vários programas anteriores, que historicamente o mês de outubro não é um mês fácil, né? É um mês que tem muita oscilação. Talvez a gente comece a ter uma menor volatilidade ali para novembro e dezembro, até também por conta de menor volume, particularmente em dezembro. Então esse
tem sido o tom dessa segunda-feira. Tivemos poucas notícias, mas uma notícia repleta, né, de informações, né, de discussões que a gente vai ter. E uma última informação que eu queria colocar aqui para debate também, é que ao longo do final de semana foi se discutido muito, né, sobre a famosa margem equatorial da Petrobras. Até eu esperava que tivéssemos uma reação melhor, mas também o petróleo já voltando aqui por patamar de $90 não deixa as ações subirem. Então, acho que é a discussão, estamos acompanhando aqui, né, se a BMC News anuncia oficialmente a aprovação da licença ambiental, né, nesses 2 poços no polo de Potiguar, mas está sendo considerada também como bacia da margem equatorial, ou seja, a região. Mas tem muita gente falando que todo o potencial dessa região seria um pouco mais ao norte, né, do país, mas com certeza é um passo importante nessa aprovação. O presidente da Petrobras deu algumas declarações em jornais no final de semana, né, mas acho que é um passo importante para mostrar talvez um melhor alinhamento, né, entre governo, órgãos reguladores, né, mercado de capitais, em relação a esse investimento que pode ser bastante expressivo para a Petrobras e para o Brasil como um todo, né? Estamos falando aí de talvez alguns bilhões de potencial de reserva nessa região. Né? Pois é, mais ou menos uns 2/3 ali perto do Amapá, né, na foz do Rio Amazonas, 1/3 agora em Potiguar, que é no Rio Grande do Norte. Essa dinâmica aí já é um alerta de positividade para a Petrobras, mas você muito bem falou, com o barril do petróleo a $90 é uma coisa, com o barril de petróleo a $97 é outra coisa. Mas continuamos monitorando. Saravalli, eu quero dar um passo para trás, porque logo no comecinho da sua fala você falou que imaginava que o começo da semana poderia ser um pouco melhor, porque tivemos dados importantes da China, principalmente os PMIs voltando ali para a casa dos 50 pontos, que demonstram ali uma expansão. E com um feriado na China, talvez essa seria a notícia interessante. O PMI está expandindo, não vai vir notícia ruim da China, porque está todo mundo de feriado, eles estão na Golden Week lá, ninguém vai trazer notícia ruim que possa impactar no Brasil. Mas na falta da notícia ruim lá na China, a gente viu notícia ruim nos Estados Unidos. E nem foi pelo PMI, que também veio um PMI bastante importante, melhor do que o esperado. Foi justamente a questão do shutdown fiscal, mesmo com o shutdown entrando num acordo, o pessoal não gostou de do Biden falar que quer dinheiro para a Ucrânia em meio a toda essa discussão de orçamento. O orçamento está apertado ainda, cobra, né, alguns bilhões de dólares para a Ucrânia. O Congresso falou, pera lá, caro Biden. E aí, toda essa questão vem dos Estados Unidos, né? A gente ficou refém aí do cenário americano. Mais uma vez, né, Saravalli? Ele fala isso praticamente todo dia, mas hoje a gente pegou forte essa questão americana. Então, mesmo com o feriado na China, sem notícias ruins por lá, a gente ainda encontra uma notícia ruim para penalizar nossos mercados. Que tenhamos mais feriados, então, né? Pelo menos assim, na China ou aqui? Assim, aqui é melhor, né, do que lá. Assim a gente não tem notícias, né? Não tem novidades. Pelo menos tem o adiamento aí de algumas notícias. Mas o mês de setembro, né, passado agora, ele foi muito determinado, né? Embora a gente tenha todo esse ruído, toda essa expectativa em relação ao orçamento, as projeções do fiscal têm sido cada vez mais determinante nas projeções dos analistas e economistas, mas para desempenho de bolsa, para você que está aí olhando o desempenho das suas ações, no trade, enfim, no profit, na sua tela, você está vendo que tem sido determinante, né, o desempenho do mercado norte-americano no curto prazo. E também, lembra que na semana passada eu trouxe aqui alguns gráficos, pessoal, se você perdeu, faço a propaganda aqui, veja e reveja o episódio aqui, o nosso programa de sexta-feira, né, nosso marketing aqui de sexta-feira, onde eu trouxe alguns gráficos, toda sexta-feira eu trago para desenhar, ilustrar um pouco do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E lembro também do consumo das famílias, como está fraco, né, no PIB, isso trazendo alguma preocupação. Porque até de hoje para trás, a gente tinha uma principal preocupação, a inflação. A inflação não cede, os juros não estão fazendo efeito, a inflação está muito longe do centro da meta e está arrefecendo, mas está com uma desinflação muito lenta. Imagina o cenário, né, vou isolar aqui na madeira, mas imagina o cenário, se o mercado começar a comprar esse cenário da inflação permanecendo alta, mas a atividade começando a perder
um pouco de força, né? Acho que ninguém aposta aqui numa recessão, nem numa recessão forte, mas depois desses dados do PIB, principalmente ali em relação ao consumo, é o pior momento de consumo que a gente vive desde a pandemia, né? Isso mensalmente. Então tem essa preocupação em relação à velocidade, né, a qualidade da atividade econômica norte-americana. Então isso que o mercado vai entender na sexta-feira, que para mim é sempre um dado muito importante, mas para entender justamente esse recado, né? E lembrei, o inverso, né? A gente entra numa, a gente chama teoria de jogos, né? Como o mercado vai interpretar esse payroll, esses dados de emprego na sexta-feira. Porque a gente pode ter alguma leitura de que a atividade começa a apresentar alguma sinalização de piora, de fraqueza, e aí começam os otimistas tentar precificar uma possível redução dos juros o quanto antes nos Estados Unidos. Mas os dirigentes do Fed não querem sinalizar isso de forma alguma, por isso que os mercados vêm reagindo dessa forma, né? As curvas de juros de 10 e 30 anos cada vez mais altas, né? Impressionante os valores, e os recados têm sido muito duros em relação ao comportamento, né? Controle da inflação norte-americana, né? Então, de novo, imagina esse cenário, seria o cenário péssimo, né? O cenário ruim, que talvez esteja precificando um pouco hoje, que foi o mês de setembro, né? A inflação ainda é muito alta, mas com atividade enfraquecendo ao longo do tempo, né? O soft landing, beleza, todo mundo gosta de soft landing, todo mundo gosta de fazer um pouso não tão forçado assim, mas imagina um soft landing que a inflação se mantenha muito alta, né? Muito elevada, aí é um cenário que continua bastante ruim para a curva de juros, para os ativos de risco, né? A bolsa continua volátil por lá, mas eu realmente estou surpreendido, né? Nessa tarde, né? Preparei o discurso pela manhã, falei, nossa, hoje vai ser um dia positivo, né? Chega a tarde, cadê esse dia, né? Então, não foi hoje, né? esse ânimo, esse otimismo. Só as criptomoedas estão se segurando ali isoladamente, né? Agora todos os ativos de risco já perderam o valor, a máxima no intraday agora à tarde, né? Pois é, fomos surpreendidos novamente, ou não, né, Saravalli? Porque surpresa em toda essa dinâmica que a gente está vendo aí, não é muita surpresa, né? Já parece que está todo mundo entendendo que vai ser assim ou que está posto algo nesse sentido. A gente até vem falando, né? Até uma definição um pouco mais aprofundada ou uma rota mais traçada pelo Federal Reserve, a gente ainda vai ficar sujeito a essas volatilidades, a essas movimentações todas aqui no nosso Ibovespa. É aquela questão lá, o Saravalli, do pessoal retirar o dinheiro de ativos mais arriscados e buscar algo mais tranquilo assim, algo menos arriscado, algo mais... É o flight to quality que a gente está vendo exatamente acontecer por aqui? Tem várias expressões, né? A gente pode decretar uma nova expressão aqui. Vamos falar mais uma, então. Inventar uma nova expressão, mas é o famoso, como você fala da neblina, né? Da névoa, basicamente a gente vai até onde a gente consegue enxergar, né? Vamos lembrar que há 2 semanas atrás, né, por conta de 2 fatores de demanda, sim, tem demanda, mostrei aqui na semana passada, mas principalmente por conta de fatores de oferta, a gente teve essa explosão do petróleo. E pouco tempo a gente teve alguns relatórios falando de 100. Ó, Marco, Felipe, 100 é o mínimo. 100 daqui para frente o preço do petróleo tem que ficar 100, né? E chegou-se, né, a publicar alguns relatórios de alguns bancos falando de $150 por petróleo, né? Agora, rapidamente a gente já está buscando o patamar de $90, tenho certeza que vão aparecer os mais pessimistas em relação ao preço do petróleo e falar, a gente vai voltar para 85, 80, né? Então, a previsibilidade dentro desse cenário, ela é muito pequena. Por isso que hoje, se a gente olhar com algumas exceções, o Ibovespa, Marco, o que está subindo hoje, o que está caindo menos, né? Vamos dizer assim, no Ibovespa, isso acontece no Ibovespa, acontece no mundo todo, tá? O Ibovespa é só um exemplo. Olha para a previsibilidade dessas companhias, né? Então, a gente está, depois eu vou pedir uma ajuda para o Felipe aqui, mas com certeza lá a gente tem BB Seguridade, né? Entre as maiores altas ou menores quedas de hoje. BB Seguridade é um case relativamente bem previsível. As empresas de principalmente papel, né, Klabin ali no meio, enfim, esse tipo de carteira. Se a gente olhar para setembro, para as carteiras, tá? Inclusive as minhas, as melhores carteiras foram as mais conservadoras, as mais previsíveis. E os papéis que mais subiram foram aqueles mais previsíveis. Talvez aqueles que têm algum catalisador de curto prazo, mas as mais previsíveis, com um beta menor, por incrível que pareça,
tudo que as finanças não concordam, foram as que mais se valorizaram nesse mês de setembro. Então, o mês de outubro pode ser relativamente parecido, né? Quem caminhar para uma carteira mais conservadora pode também ter bons retornos, já que a volatilidade deve continuar presente nesse mês de outubro, tá? E só para terminar, falando aqui de Petrobras, pessoal, é muito importante, né? Até eu coloquei um outro gráfico aí nas redes sociais no final de semana, de que a gente está discutindo também os estoques de petróleo muito, muito baixos, sobretudo nos Estados Unidos, né? Então temos diversos fatores, mas também se vier qualquer demanda, a gente pode ter preço de petróleo alto novamente, né? Então, quem que vai gerar caixa, quem que pode surpreender positivamente nessa temporada de balanço, é isso que você tem que procurar, na minha opinião, para ficar bem posicionado, mais confortável, sem olhar um pouco para curtíssimo prazo, tá bom? Setembro, de novo, as carteiras mais conservadoras foram as que mais apresentaram o alfa, melhor apresentaram relação risco-retorno, né? Pouca oscilação e um retorno positivo nesse mês de setembro e provavelmente deve ser parecido no mês de outubro, né? Já que a gente continua com os mesmos desafios, né? E procurando a maior previsibilidade também, né? Qual setor você pediu ajuda? Os universitários, Saravalli? Não, quem são as maiores altas nesse momento? As maiores altas do Ibovespa nesse momento. BB Seguridade, 2,18%. Olha eles aí. Vivo Telefônica. Também, super previsíveis. 1,57%. Dividendos muito fortes. E aí, um trio de frigoríficos. Marfrig, BRF e Minerva. E a papeleira Klabin também deve estar no meio. Ou já está? Tá na meiuca, mas não está no top 5. Ah, sim. Tá lá, sobe 0,67. Estando entre as maiores altas, não só na papeleira Klabin, não só ela, né? Na verdade, só ela mesmo, porque a Suzano e a Irani caem, né? Então, só ela, viu, Saravalli? E aí tem TOTUS ali no meio, tem CEMIG, a queridinha VEG também tá entre as maiores altas. Mas é isso, né? Essa é a movimentação. Previsibilidade é o nome. Exatamente. Mas sabe o que é interessante, Saravalli? Você falou da previsibilidade, né? E aí a gente olha para algumas elétricas que também não estão lá essas coisas, hein? Elas estão caindo. Cadê a previsibilidade das elétricas, Saravalli? Talvez o investidor vai olhar num segundo momento as elétricas, no sentido também que ela tem uma componente ali, que ela tem, que a gente chama um bond proxy, né? Então, se a gente tem essa curva de juros, isso pode piorar também, lembrando custo financeiro, outros pontos, né? Então, elas tendem a ter uma maior valorização, pelo menos no curto e médio prazo, na medida que, se nós, né, acompanharmos esse fechamento de curva particularmente. Então, o mercado está procurando, primeiro, geração de caixa, né, previsibilidade de receitas, né, receitas de longo prazo, né, distribuição de dividendos. Esse foi o tom de setembro, provavelmente continua sendo o tom de outubro também, tá? Então, inclusive, tem um tema lá que a gente já discutiu aqui, que é importante reforçar, que é a questão da redução de capital também da Vivo, tá? Está aprovado, a Anatel demorou, né? Lembrando que é um processo longo, foi aprovado, mas na minha opinião, eu não me atualizei, então aqui já peço desculpas para a audiência, mas na minha opinião deve acontecer ao longo do tempo, tá? Não vão ser 5 bilhões de reais distribuídos de uma vez só para os acionistas da Vivo particularmente, tá? Então, o mercado também acompanha, de certa forma, essas teses microeconômicas, porque pode ter uma distribuição e para você aproveitar dessa distribuição, tá? Mas só essa distribuição já deve trazer a Vivo para um novo patamar de dividend yield. Então, é importante também acompanhar esse tema. É um tema um pouco mais microsetorial, mas que também deve beneficiar os acionistas. Para a gente recordar aqui um ponto importante, né, no caso da Vivo particularmente. Maravilha. Ô Saravalli, rapidinho aqui, só para a gente trazer, né, essa visão também a respeito de alguns indicadores da economia, principalmente hoje, dia de Boletim Focus. A gente fala bastante do mercado, mas a gente fala também das projeções e das percepções do mercado. O mercado ainda está acreditando que no ano que vem a gente vai ter uma Selic em 9%. Né? O mercado, pela 8ª semana consecutiva, demonstra que em 2024 teremos uma Selic em 9%. Por mais que a gente tenha conversado aqui e venha conversando ao longo dos últimos tempos, não, que a percepção de risco acabou, né, tendo uma mudança, que esse diferencial de juros dos Estados Unidos talvez não permita, né, uma queda tão acentuada, talvez o cenário para petróleo, o cenário mais internacional, outros fatores, China também acabam pressionando, o próprio cenário interno
Mesmo assim, o mercado ainda está projetando isso. Eu queria entender sua visão, porque olhando para 2023, o mercado não mudou nada. Segue o barco, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Agora, para o ano que vem, que a gente está vendo essas movimentações, mantendo quando o próprio mercado fala e projeta que talvez não chegue nesses 9%, né? O Fox demora para capturar essa percepção aí? Sempre uma quem sai na frente, né? Os economistas, né? A curva de juros. Mas a verdade vamos olhar primeiro para curto prazo. Pessoal, curto prazo está dado. Né? Curto prazo, acredito que o Boletim Focus não terá nenhuma revisão daqui até o final do ano. Então a gente entrega o final do ano em 11,75%. Então está dado. Teremos mais 2 quedas de 50 basis points e a gente entrega no final do ano os 11,75%. Mas daqui até o final do ano que vem, a gente tem uma série de indicadores, não só locais como externos, para definir esse ritmo de corte. Né? Acho que teria que ser muito, muito otimista para acreditar numa Selic além dos 9%, para abaixo de 9%. Mas até o próprio Roberto Campos, no finalzinho da semana passada, ele deu algumas entrevistas, de certa forma tem sido um interlocutor, né, se aproximando também do governo, para passar esse recado, né, para se aproximar. E ele tem falado cada vez mais. A régua está ficando cada vez mais alta. Já tem inclusive palavras do próprio Banco Central. O que ele está querendo dizer? Pessoal, para de colocar na conta 9%, que teria que ser um cenário super otimista. Né? O que o governo, o que o cenário internacional, o que essa inflação corrente deveria nos entregar, né? Lógico que tudo é possível. Mas até agora, no cenário base, não parece ser o cenário mais provável que vai acontecer. Então, está falando, inflação corrente, ok. Mas alguém acredita que vai estar muito perto do centro da meta lá em 2024? Não, né? Digo, entregar muito perto do centro. Todo mundo espera ainda 2025 no centro da meta? Não, um pouquinho acima. O que pode acontecer nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está dando recado que vai ficar com a inflação e com juros muito altos por muito tempo. A curva vai abrindo, régua para cima, né? Toda a questão fiscal. Estamos falando em alterações, estamos falando, enfim, de outros modelos, régua para cima, vai piorando. Então, todos esses indicadores, eles são régua para cima, eles são indicadores que forçam o Banco Central a não acelerar a queda de juros. Por isso que eu acredito, infelizmente, né, eu não costumo ser pessimista aqui, mas a minha leitura é que o Boletim Focus, talvez com o que a gente consegue enxergar hoje, esteja na ponta otimista. Né? Falar em 9% para o ano que vem, com todo o recado que o Banco Central, alerta que o Banco Central vem falando, então talvez tenhamos, a gente vai ver algumas revisões, 9,5%, 9,75%, talvez 10% no Boletim Focus, tudo mais constante, revisando um pouquinho essa curva. Tá lembrando que a curva do CDI hoje é muito relativamente parecido com isso, tá? Com esse indicador. Então, talvez o CDI, né, a curva do DI esteja bem precificada, né, dentro de todo esse cenário que a gente vem desenhando aqui nos últimos dias do que o Boletim Focus, tá? Então, não queria falar isso, mas eu acho que o Boletim Focus hoje, na Selic, é a ponta otimista em relação a essa velocidade. Né? Então, eu esperaria, não gostaria de ver, mas esperaria alguma revisão um pouquinho para cima da Selic terminal em 2024. Tá? Gostaria de ver 8%, 7%? Gostaria. É o que vai acontecer? A princípio, não. E pelo contrário, né? Todas essas informações levam a acreditar um pouquinho para cima revisões marginalmente piores para o final do ano que vem. Né? Mais de 100 pontos base, né, Saravalli? Esse pouquinho aí que você está falando que espera de revisão, né? Um pouquinho mais, né? Vai para cima de 10. 10, provavelmente. 10,25. 10, 10,5. Meio? 10,5. A curva chegou a precificar semana passada, né? Um 10,5. Terminal, né? Quando a gente fala terminal, pode ser que seja final de 24, talvez começo de 25, mas a gente está falando sempre, onde que estabiliza, onde é que a gente tem uma curva de juros que não faz todo o seu trabalho de política monetária, mas não necessariamente traz uma pressão, né, em relação a crescimento econômico. Então, esse é o recado base. Acredito que talvez nessa ponta, acho que só se a inflação corrente, que não indica sim, mas talvez não a intensidade, que a inflação corrente vai melhorar muito ao longo dos próximos 3, 4, 6 meses. Tá? Não parece ser o cenário base, até por conta de IGP, dólar, enfim, commodities, alguns efeitos de curto prazo que estão ajudando a piorar nessas projeções.
Maravilha, Saravalli. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre todo esse cenário, sobre toda essa dinâmica. Eu já vou largar o assunto aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre o CAGED, hein? Olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados do CAGED, saldo de emprego formal positivo em 220.844 vagas do mês de agosto. O resultado ficou acima da mediana projetada pelo mercado, que estava estimando 173 mil vagas. No ano, 1.388.000 vagas de emprego criadas aqui no Brasil. E só para a gente ter uma percepção aqui, serviços abriram mais de 114 mil vagas, aí depois comércio, 41 mil vagas, indústria em geral abrindo mais de 31 mil vagas, construção civil 28 mil vagas e o agro abrindo um pouquinho mais de 5 mil vagas. Um tema importante até para a gente relacionar um pouco com a PNAD da semana anterior e ver mais ou menos essa dinâmica. A gente vai para o intervalo agora, você continue com a gente, daqui a pouquinho o BMC Market está de volta. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News com o programa Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7 mil bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 6 minutos. Chamar nosso convidado, Alex Lima, estrategista-chefe da Guide, aqui conosco. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Muito bom poder bater esse papo aqui contigo nessa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Imagina, obrigado pelo convite.
Alex, estávamos nós conversando aqui a respeito dessa dinâmica toda que estamos vendo lá nos Estados Unidos, principalmente a abertura, né, da curva de juros na ponta mais longa, né? Um cenário bastante preocupante para muitos investidores, bastante preocupante para o mercado como um todo. Queria entender um pouco da sua visão dessa dinâmica que temos aí pela frente, né, diante de todo esse movimento que a gente tem visto ao longo de alguns dias já, essa movimentação bastante importante nos juros americanos. Eu acho que o que acabou surpreendendo bastante a gente foi principalmente o timing, né, de que a gente viu esse aumento de juros, né? Muita gente, durante a crise que a gente viu do teto de gastos americanos, do debt ceiling, se esperava um juros um pouco maior depois que o Tesouro americano começasse a refinanciar, né? Isso não aconteceu de maneira imediata, né? Acho que levou um tempo para a gente ver. Isso já faz quase 2 meses e meio, quase 3 meses, né? A questão do debt ceiling foi mais perto de maio para junho. E agora a gente vê, de fato, né, o juros subindo de maneira bastante rápida, bastante violenta, assim, detonando o apetite a risco para ativos de risco globais, né? Só em setembro, de setembro para outubro, né, esse um mês e um dia, a gente viu o Treasury de 10 anos subir 46 bips, quase 50 bips, né? Para você ter uma noção, esse movimento de 46 bips sobre o notional é uma queda de 3,60%, tá, no notional da Treasury. Então, se você segura um bond, né, um portfólio de bonds só de 10 anos, o efeito do duration é isso, de 3,60%. Então, imagina aí o efeito disso no portfólio de bancos que não estão redeados, ou de fundos de pensão, que naturalmente não são redeados, né, são só redeados com seus passivos mesmo. Então, assim, acabou machucando, foi muito rápido, muito forte. Eu acho que o que não é óbvio dessa vez é que você tem, de fato, uma conjunção, tem uma confluência de fatores, são vários fatores, não dá para culpar. Eu acho que assim, é muito tentador falar que foi só o posicionamento do último FONC. Eu discordo disso. Eu acho que tem um pouquinho de política monetária, mas a política monetária está muito mais ancorada nesse range que a gente está de alguma coisa com 5,5 de terminal rate, que está um pouquinho mais. O que está acontecendo realmente, como o Fed bateu o martelo e está mostrando, né, está tentando convencer o mercado. Aliás, o Fed já vem falando isso faz mais de um ano, né, higher for longer, né, que o mercado chegou ao ponto onde de fato chegou o higher for longer, que é basicamente algum tipo de forward guidance. Mas então o mercado tem que fazer preço nos outros vértices, e aí tem muitos fatores, né? A gente tem alta de petróleo, então um choque importante de preço de energia, que subiu mais de 20% nos últimos 2 meses. A gente tem uma emissão muito maior do Tesouro. Tem até fatores não muito óbvios globais, né? Que você tem a alta da taxa de juros no Japão, tá? Com a ameaça lá do Banco Central japonês desmontar a política de controle de juros, lá que é o Yield Curve Control. Então são várias coisas que meio que se empilharam nas últimas 6, 7 semanas, e estão produzindo esse efeito. E aí é um pouco disso que eu te falei, quando você tem um efeito de perdas tão graves, né, o mercado fica muito mais sensível. Então hoje foi um bom exemplo, saiu um número relativamente positivo para crescimento, né, de ISM, a Treasury abriu 12 pontos, né, a Treasury de 10 anos. É muito grande, né, né, não foi um choque de política monetária. Então o mercado está um pouco sensível, o mercado está leve e está mexendo muito na variação. E essa volatilidade nos portfólios globais, né, acaba matando um pouco de humor para ativo de risco. Então, é por isso que a gente vê aí o S&P saindo de 4.600 agora estacionando nesse nível de 4.300. O Alex, muito boa tarde. A pergunta aqui é... Boa tarde. A gente sempre, acho que reclama muito do nosso Banco Central em termos de comunicação. A comunicação foi ruim, poderia ter sido melhor. A ata não está conversando com o comunicado, enfim... Mas a minha pergunta é, será que a comunicação do Banco Central americano não está tão ruim assim, no sentido de que ele fala alguma coisa, mas o mercado não compra, está estressando tudo, porque a princípio deveria ser sem grandes novidades, né? Mas do jeito que a curva, né, não para de abrir lá, de 10 anos, 30 anos, essa é a minha percepção. Eu queria entender assim, por que o mercado não está antecipando esse movimento ou de certa forma está tendo algum ruído? Até hoje, alguns dirigentes do Fed falando, não, que existe essa divergência no famoso gráfico de pontos ali, tem alguns que ainda sugerem que deveriam ter novos aumentos, né? Como é que você vê a comunicação, né, e como o mercado tem reagido? Ou o mercado está correndo atrás, famoso correndo atrás do rabo do cachorro, né, para ver se, não, quero correr atrás do atraso, que realmente
o cenário tem piorado, né, na margem. Como é que você vê essa comunicação, né, e como o mercado tem reagido também nessas últimas 3, 4 semanas, principalmente ao longo do mês de setembro? Eu fico tão estupefato quanto você com relação a isso, Marcos, né? E assim, eu acho que o Fed tem um bom modelo de comunicação, não quer dizer que acerta sempre, não quer dizer que todo FONC a gente vai bater palma para a performance do Powell, né? Assim, é uma coisa delicada, você tem que evitar uma palavra. Às vezes só o fato de você dar atenção extra para uma pergunta de um jornalista pode ser uma armadilha, o mercado leva a tua interpretação para mais dúvida, mais rock, é uma coisa difícil por natureza agradar todos os gregos e troianos com relação à comunicação. Eu acho que é um modelo que já tem o DOTS, né, que já é uma baita de uma melhora, uma coisa extremamente objetiva. Então você tem a mediana dos DOTS, que no fundo assim, é um pouco assim, o voto de Minerva, de onde teria que estar a política monetária, né, de maneira prospectiva. Então, assim, já é um forward guidance de curto prazo, tá, se parar para pensar. Claro, tem um modelo onde todos os policymakers falam, então isso gera um pouco mais de acompanhamento. Mas, de novo, se você se filtrar um pouco o ruído e ir para os DOTs, você tem um painel interessante. Mas acho que o que acabou acontecendo com o mercado, eu acho que eu estava um pouco atrás, tentando assim, né, o rabo tentando abanar o cachorro, no sentido que esse ano, né, foi um ano que a maioria dos analistas, ou existia de fato uma grande visão, a gente achar que era o ano que ia se materializar uma recessão e ver um crescimento mais forte. E aí o que aconteceu, né, é assim, muita gente olhando para alguns indicadores que em tese não quer dizer muita coisa, né, a inclinação da curva de juros no americano do vértice 2,10, se está tão negativo e chegou a ser mais de 100 vezes negativo, é telegrafado que tem uma recessão ou que o Fed vai pivotar, essas coisas são muito circunstanciais, né. E aí, mas o que não fazia sentido era, de fato, uma curva tão invertida, né, negativamente, sendo que a economia estava indo muito bem, obrigado, e que a inflação ainda estava no processo de ancoragem, né? E o Fed insistindo no higher for longer. Então, assim, uma curva tão negativa não era, do jeito que a coisa estava andando, não é uma iminência de que o Banco Central cortar os juros. Então, o que eu acho que o mercado resolveu, já que a curva está tão negativa e o Fed vai realmente estar teimoso nessa questão de deixar os juros altos, então o que a gente tem que fazer, se tem tanto crescimento, para onde que está o preço desse crescimento, né? Se o Fed vai ficar parado. Bem, ele está na ponta longa, então. Então, acho que isso que acabou acontecendo. A gente teve um crescimento muito forte. Se você olhar a estimativa para crescimento desse trimestre, do Fed de Atlanta está rodando a mais de 4, quase 5. Chegou a bater quase 6. Se olhar a mediana da medida do nowcast, do PIB desse trimestre agora, terceiro trimestre, alguma coisa com 2,5, do Fed de Atlanta é mais de 4, então vamos chutar 3. Então, assim, crescimento forte, a ISM saiu, a ISM de manufatura forte, existe algum tipo de evidência que o mundo está passando por um processo de restocagem, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, então, assim, atividade bom, serviços forte, acabou de sair o PIB, nenhuma novidade, mas, de novo, cresceu 2,1. Então, assim, se tem crescimento, talvez o prêmio tenha que ir na ponta longa. E aí, como isso está acontecendo um pouco no mundo, né, se ainda o problema de inflação não está resolvido, mas tem algum tipo de crescimento, apesar de na ponta em alguns lugares tá marginalmente mais fraco, eu acho que o mercado acabou achando essa solução. E aí o problema é a tendência, né? Quando os ativos têm tendência, você realmente precisa limpar as posições, né? Então hoje, assim, o mercado de yields, né, de taxa de juros, eles estão em tendência globalmente, né? Semana passada, se não me engano, na sexta-feira, naquele dia que abriu bastante os juros, o Treasury 10 anos, o Gilts, né, do Reino Unido, abriu quase 20 pontos, né? Então, assim, de maneira geral, é um asset class que está muito sensível por causa de todos esses fatores aí. O Alex, você falou, né, que se for estressar, e aí vai aumentar a ponta mais longa, né? E aí a gente tem discutido aqui justamente essa dinâmica, né? Se a ponta curta não cai, para a curva normalizar, a ponta longa tem que subir, né? E a gente já viu alguns CEOs ali, né? Muita gente lá nos Estados Unidos falando sobre essa dinâmica toda da Treasury de 10 anos ou até mais prazos ali, chegando a 5%, às vezes 6%, que isso acaba trazendo, né, justamente esse estresse todo aí para os ativos de mais risco e, consequentemente, uma alocação maior, uma procura maior por esses ativos, né, por essa renda fixa, se a gente pode dizer assim.
Como que você está vendo essa dinâmica, não só para a renda fixa, que está pagando prêmios bastante importantes, mas também para ativos mais reais, se a gente pode dizer assim, né? Como algumas commodities metálicas de ouro, de prata. O Saravalli adora falar do Bitcoin também, que dá para ter uma percepção de alguma forma com essa proteção. Como que você tem visto toda essa dinâmica, essa busca por esses tipos de ativos, por essas classes de ativos? Acho que bem, separar essa resposta em duas partes. A primeira é que todo mundo faz suas contas, seus modelos, né? Não existe... O melhor modelo é aquele que ajuda você a acertar, na média, mais do que você erra, né? 2, 3 meses atrás, a gente montou aqui na Guide um modelo de fair value, de rates, né? Na verdade, só uma evolução de modelos que já existiam. E esse modelo, 2 meses atrás, mostrou o Treasury a 4,80, o Treasury de 10 anos. E na época estava 4, estava encostando a 4%. Né? E 50 bases no movimento de Treasury, né, é um movimento muito relevante, né? Um movimento, inclusive, é métrica de portfólio de risco. Né? Se você dá um choque de 50 bases, né, em 10 anos, o que acontece com os portfólios? Então, assim, é uma coisa bastante relevante. Para ter acontecido em um mês, realmente... Então, assim, esse meu modelo apontava, e sendo super sincero, né, tinha algumas variáveis que não eram variáveis muito tradicionais. Então, ele pegava, por exemplo, esse modelo tinha correlação com juros do Japão, ele tinha correlação com expectativa de inflação, ele tinha correlação com esse choque de energia que a gente está vendo agora, com o aumento de emissão do Tesouro Americano. Ele tinha... Não é um modelo econométrico mais tradicional que eu gosto. Eu acho que o modelo econométrico que eu gosto, ele tem que ter menos variáveis, mas esse tinha 8. Bem, ele mostrava 4,80. E agora o Treasury está 4,60, quase 4,65. Então, assim, meio que o modelo pegou... De novo, acho que o mérito é assim, são várias correlações hoje, né? Você tem um cenário global que de fato aponta para juros mais altos, né? É uma combinação. Agora, olhando para portfólio, o que eu acho interessante, né? O que você acha de ouro, o que você acha de Bitcoin? Eu sou proponente de diversificação, né? Mas não qualquer tipo de diversificação. Muito se fala sobre o portfólio 60-40 nos Estados Unidos, né, onde você tem 60% equities, 40% bonds mais longos. Né. Esse portfólio ele funcionou muito bem durante 30, 20 anos, só que no movimento de choque de inflação ele quebra, né, porque meio que nada funciona. Quando o Banco Central tem que subir os juros, dependendo do ciclo, cai equities e cai bonds. Né, então perde essa função de redear. O que eu acho que é um portfólio que começa a fazer sentido ter commodities, né? Porque quando você tem um problema inflacionário, as commodities vão na frente, então elas meio que fazem um hedge. Tá? A pergunta é quanto de commodity você quer ter, porque é um complexo muito volátil, né? Será que, então, 60-40 é 10% ou 15% commodities? Né? E outro, o que é o 60-40 para um contexto do investidor brasileiro, né? Eu sou da tese que o melhor tipo de portfólio é o portfólio de juros real no Brasil com equities nos Estados Unidos. Né? Esse, assim, não só de backtest, mas você para pensar do ponto de vista de fundamentos, né, tem razões porque as ações americanas, o mercado de renda variável americano tem prêmio histórico. É um mercado que se renova muito, se reinventa. As principais empresas, os principais líderes, as principais tecnologias, elas ficam no mercado, no S&P, porque ele é market weighted, né? Então ele vai saindo as empresas que não estão na mesma toada. E no Brasil a gente tem essa história de juros real gordo nas últimas 5 décadas. Tá? Então eu gosto dessa combinação. A pergunta é, o Brasil também sofre, né? Com alta de juros e com inflação. Então, será que, de repente, o portfólio perfeito não é... Eu vou chutar aqui, tá? Dá para fazer conta, mas aqui a provocação é 40% juros reais, 40% equities americanas e 20% commodities. Eu gosto, tá? Eu gosto cada vez mais. Então, na minha carteira pessoa física, eu tenho, por exemplo, uma alocação para defender isso, que são empresas de energia, tá? Principalmente de petróleo. Tem um pouquinho de Bitcoin, principalmente ETFs, tá? E tem algumas outras coisinhas, um pouquinho de ouro e tal, mas assim, eu sou um gestor mais de volatilidade, então essas parcelas são pequenas, mas eu gosto sim, principalmente por causa disso, né? Porque quando você tem um problema macro tão grande, você desarranja o portfólio tradicional. E no Brasil a gente vê muito isso, né? A gente vê rentabilidade das carteiras sempre reféns de Bovespa, né? Então, se a bolsa vai mal mês, e a nossa bolsa tem muito comportamento de ficar range bound, né? Ficar no intervalo muito tempo, né? Anos, né? Que é um pouco o caso, né? A gente está preso de 120, 100.
quanto tempo? 2 anos, então a carteira fica meio que ineficiente nesse sentido. O Alex, só, acho que por essa semana a gente está aguardando tanto o payroll, né, dentro de todo esse cenário. Aquela pergunta super simples, né? O que esperar do payroll? E acho que mais importante do que isso, assim, o que esperar da reação do mercado em relação ao payroll, né? Assim, o que a gente deve ler, né? Olhando até, eu fiquei um pouco preocupado em relação ao consumo das famílias, em relação aos últimos dados de PIB, mas enfim, o que a gente pode esperar e o que a gente pode esperar da reação do mercado, né, dentro desses dados que saem agora sexta-feira? Eu acho que, assim, a priori, a expectativa mais, assim, de médio prazo é que o mercado de trabalho está normalizando, né? A gente vê lá o excesso, o gap entre oferta e demanda, isso é uma coisa que chegou a ser 6 milhões de trabalhadores, está cerca de 3,5. Aí eu estou falando de tendências pré-Covid, né? Então esse gap de muito mais demanda do que oferta está se curando, está normalizando, ainda é grande. A variação de salários, dependendo do dado que você fala, também está acompanhando esse fechamento de excesso de demanda com relação à oferta. E a gente viu a criação de payrolls, ela pousando, né? Há 6 meses atrás era 300 mil, há 3 meses atrás era 200, a gente está vendo um consenso de alguma coisa de 160, 180. Tá? Acho que o que estressa o mercado são as pontas, né? Então, se a gente vê um mercado muito mais forte, voltar para 220, a gente pode ver os yields explodirem de maneira forte, porque, de novo, as posições estão... O mercado está muito em tendência, tá? Então pode ter uma volatilidade bem grande. Tá? Não acho que é isso que vai acontecer, eu acho que o número vai vir um pouco mais para baixo, até porque a gente vê confiança do consumidor um pouquinho mais baixa, consumo, como você bem falou, das famílias diminuindo. Tem ainda a parte de manufatura melhorando um pouco, que é uma coisa que pode deixar a economia mais aquecida durante um pouco mais de tempo, que é um ponto de atenção, e isso pode também restocar. A atividade manufatureira ela é intensiva em capital humano, então ela pode reacelerar a payroll, mas, de novo, reaceleraria por um trimestre, né? Não é que ia mudar demais, mas você pode deixar a economia um pouco mais aquecida. Mas minha cabeça é muito mais dentro desse intervalo, 160, 180. Eu acho o que é bom para o mercado, um número abaixo de 150, perto de 140, com certeza daria uma aliviada nos yields, com certeza, porque meio que, então realmente não precisa desse prêmio todo na ponta longa, e o Fed, se bobear, não vai nem dar mais essa marginal de 25 que a gente está esperando para o final do ano, que está no DOTS. Tá? Então, acho que isso ia ajudar um pouco o mercado. Agora, um número muito forte, um número acima de 200 mil, sai de baixo. Eu vi vocês falando aí antes de eu entrar. De fato, a gente está aqui no Brasil muito anexado aos movimentos globais recentes. A gente sempre é beta, né, de mercado emergente, mas nesse momento de juros abrindo aqui, juros abrindo lá, juros abrindo no mundo, pode ser um número bastante volátil, gera muita volatilidade. Então, assim, para quem sexta-feira acha que vai ganhar dinheiro, tome muito cuidado com suas posições de risco, calibre seus books, que pode ser, eu acho, muito assimétrico, né? Simplesmente porque a gente não tem bola de cristal. Tá? A tendência é positiva, a tendência é uma tendência de pousar o mercado de trabalho e de você ter menos volatilidade, tá? E de você ter um número que vai gerar, se seguir a tendência, de fato, pode ser um dia bom, mas se vier muito acima, de novo, acima de 200 mil, se provar uma economia muito mais forte do que a gente está pensando, vai ser ruim para juros e vai ser ruim para ativos de risco. Boa. Alex, fazendo uma pergunta rápida e direta aqui. Dentro de todo o cenário que a gente viu em setembro, a Bolsa subiu e o dólar também subiu, né, em relação ao real aqui. Aí fica aquela pergunta super fácil, né? E o dólar no meio de todo esse contexto, né? Porque a gente, né, Felipe, passam diversos economistas por aqui, estrategistas. Importante isso, né? Opiniões diferentes e algumas delas divergentes, né? Mas como é que você vê, pelo menos por curto e médio prazo, né? Setembro, outubro, deve ser uma proxy para setembro, né? Ou seja, um espelho, continuar esse movimento de valorização do dólar em relação ao nosso real aqui. Como é que você vê esse movimento de curto prazo? Assim, tradicionalmente, outubro é o pior mês, né, anualizando para a Bolsa Americana, né? É que você tem um pouco de 2008 na amostra, tá? Mas geralmente setembro e outubro não são meses muito bons. Dólar, para o Brasil,
Brasil, poxa, quando a gente raspou naquele nível ali perto de 4,90, 4,80, eu achei que era uma boa oportunidade de entrada. Eu particularmente estou tomado desde aqueles níveis. E acho que assim faz sentido você ter dado, porque ele é meio que um derivativo desses juros mais altos, né? Então assim, tem um componente idiosincrático, que eu acho que no Brasil aqui, principalmente a questão fiscal, tem um pouco de ruído, tá? Tem um esforço do governo, mas tem um pouco de ruído, né, com o Congresso. Então acho que o dólar está reagindo um pouco de Brasil, um pouco lá de fora. Acho que é meio a meio no caso do Brasil, mas o dólar global subiu bastante nos últimos 2 meses, muito em função dessa alta de yields, né? Não é nenhuma novidade, isso aqui é a mesma coisa que aconteceu em 2021. Né? Quando você tem um movimento de alta de yields, você tem, de fato, por diferencial de juros, não é nenhuma novidade, você vai ter a moeda subindo. Então aqui a gente tem 2 drivers contra o real. Tá? Então, assim, para trabalhar com a tendência, você tem que estar comprando com o dólar hoje no curto prazo. Para a Bolsa tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente faz muito tempo que o Ibovespa está muito descontado com relação a lucros, né? Preço com relação ao lucro, PL aí, o price to earnings. Então, assim, qualquer melhora macro, você fala, bem, a Bolsa tá uma barbada. Né? Então tem esses movimentos de subir 10 mil pontos, né, rapidamente. Né? Tá? Então, assim, eu não acho estranho esse movimento. Tá? A Bolsa no Brasil, você comprar 7 vezes lucro, eu acho sempre um ótimo negócio, mas sabendo que é um ativo que muito dependente de risco Brasil, né? Então tem que ter alguns triggers, né, para falar, tá barato, mas pode continuar barato porque institucionalmente não gosto tanto, mas então eu gosto e gosto também desse hedge de dólar, porque você está exposto a esse movimento global. Então, no fundo, assim, não acho estranho no curto prazo. No longo prazo, acho que você tem razão, tá em sentidos contrários. Mas hoje eu gosto e estou exatamente nessa posição. Maravilha. Alex, só uma última da minha parte aqui. Eu queria entender um pouco da visão para a China, porque até falávamos mais cedo aqui sobre os dados que saíram de PMI lá na China, né? E a gente imaginou que essa demonstração, né, de uma volta para o patamar de expansão do PMI chinês poderia trazer algum ânimo, alguma movimentação, mas acabou sendo suprimida ali por toda essa movimentação que a gente comentou nos Estados Unidos. A China não estando tão desacelerada assim quanto se imaginava, ou tendo uma movimentação um pouco mais pró-aceleração, isso tende também a trazer algum tipo de consequência ou algum tipo de movimentação na economia, porque se a desaceleração, né, trazia uma desaceleração, uma perspectiva de desaceleração para o mundo todo, uma volta, um retorno, também pode continuar estimulando algumas economias que já estão bastante resilientes, como a americana também. Isso está na conta já? Isso o investidor está monitorando de perto? Ou esse dado da China pode ser algo um tanto quanto surpreendente? Eu sou do partido que o que a gente está vendo na China, geralmente, né, esses respiros que a gente vê aí de PMI ou atividade, e principalmente essa demanda mais resiliente de commodities, ela é uma coisa um pouco mais de ruído de curto prazo, porque a China tem um problema muito sério, né, com relação ao setor de construção imobiliária. Tá? A China tem hoje uma conjunção de crises, né, de longo prazo, tá? Excesso de capacidade construída extremamente alto, níveis de endividamento nas diversas esferas regionais, governo central e diversas indústrias, tá? E problemas um pouco assim até de animal spirits, né? Assim, me parece que a China chegou num ponto onde esse capitalismo socialista dela, ela tá chegando num ponto de algum tipo de ruptura que os índices de confiança não saem, né, da sarjeta, né? Depois desses diversos e seguidos lockdowns que a gente teve de Covid. Né? A gente na Guide tem contato com gente muito mais próxima da realidade chinesa, e o que se fala é que os números são muito piores do que os reportados. Né? Eu sei que isso é uma conversa longa, mas é diferente quando você escuta. Né? Então parece que os números de desemprego é muito maior do que a gente vê, as condições são mais difíceis. Tá, então, a minha opinião de China é uma... Isso não quer dizer que a Bolsa não pode subir no curto prazo, tem todo o comportamento de mercado emergente, né? Tem aqui um rumor que vai dar um baita de um estímulo, uma bazuca de estímulo, a Bolsa sobe 30%, eu acho tudo isso crível, tá? E bem possível.
mas a minha visão de curto, médio e longo prazo de China é mais negativa, porque quando a gente vê os riscos que o setor imobiliário tem nos balanços dos bancos, eles não estão precificados. Tá? Lá é uma conversa mais difícil, mais dura. Eu acho que eles têm toda a condição de sair disso. A minha única visão é que eles vão passar por um processo de 2, 3 a 5 anos de desalavancagem, né, de uma solução para o setor imobiliário, e que isso vai pesar em crescimento, já pesa, né? O partido tem que mudar essa cabeça de ficar regulando toda hora a iniciativa privada, que emprega mais de 80% de todos os trabalhadores. Então lá tem uma questão que mistura ideologia, algumas características de alavancagem. Então, assim, de novo, o PMI no curto prazo, eu até entendo um pouco essa história, mas eu acho que lá é uma questão de... Tem muitas crises pesando em todos os prazos de investimento, tá? Então, assim, a gente pode operar o rumor, pode operar o boato do estímulo, mas China eu tenho uma visão um pouco mais negativa por causa de tudo isso. Inclusive fica à vontade. Eu estou indo para o Banco Central amanhã para falar de China com relação a esses riscos. Então, bacana. É isso. Eu já ia pedir um spoiler um pouquinho mais aprofundado aí, mas a gente acompanha. A gente acompanha, Alex. Obrigado, viu? Mais uma vez por estar aqui conosco. Que é isso. Obrigado por atender nosso convite de estar aqui no BMC Market, já deixando portas abertas aí para voltar sempre. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alex Lima, estrategista-chefe da Guide, aqui com a gente. 3 horas e 34 minutos, trazendo pontos muito importantes, né, sobre toda essa dinâmica lá nos Estados Unidos, também na China e, claro, todo o impacto que isso causa aqui para o nosso mercado. Só para a gente trazer, né, porque o Ibovespa furou a casa dos 115 mil pontos, né, caiu para 114.874 pontos, né? Um patamar importante que a gente vinha falando já na semana passada, depois de algumas quedas, né? Chegou a trabalhar ali próximo aos 113 mil pontos, né? Furou os 113 mil pontos, voltou para os 114 e aí engatou 3 altas consecutivas ali o Ibovespa. E hoje já perde 1,44%. Só para ter uma ideia, né, os líderes dessas quedas, Magazine Luiza, IRB, MRV e Grupo Soma, né, também Localweb e Grupo Pão de Açúcar, também com lojas Renner. É um movimento bastante expressivo para essas empresas que têm essa sensibilidade à curva de juros. O Alex trouxe, né, essa movimentação e a gente vê o 2026 já subindo mais de 2%. Né, abrindo bem ali o juro aqui no Brasil, essa curva de juro, inclusive na ponta longa, abrindo 1,6%, 1,8%, alguns vencimentos chegando ali a mais de 2% de elevação. Uma movimentação bastante importante, como a gente tem falado aqui reiteradas vezes, mexe com o custo de capital da empresa, mexe com análise, com valuation na perpetuidade. Toda essa movimentação acaba penalizando muito essas companhias e é claro que elas acabam tendo esse movimento, né, bastante profundo, aprofundado de queda no dia de hoje. E como o Saravalli muito bem trouxe, BB Seguridade, Vivo, Minerva Marfrig e BRF no patamar positivo, algumas das empresas no patamar positivo. A gente vai agora então para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o BMC Market está de volta, já pedindo para você continuar com a gente. É sim, você que está nos acompanhando no Profit da Nelogica, na TV fechada, no nosso canal do YouTube e no nosso portal bmcnews.com.br. Continue com a gente, o Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil
é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, a gente acompanhando essa movimentação, uma queda mais aprofundada no Ibovespa hoje, 1,46% de queda. Será que a gente vai reviver o dia 26 de setembro, que o Ibovespa caiu 1,49%? Ou pior, será que a gente vai reviver lá os idos de 21 de setembro, que caiu 2,15%? Pois é, é uma movimentação bastante aprofundada aí do Ibovespa. Só para a gente trazer a informação também, né? Comentei aqui a respeito do CAGED, saiu agora há pouco uma fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falando que o CAGED reflete a melhora do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, também o salário mínimo, além dos acordos feitos acima da inflação, que tem a expectativa, ele, enquanto Ministério do Trabalho e Emprego, de fechar o ano de 2023 com um saldo de mais de 2 milhões de emprego. E, segundo Luiz Marinho, seria uma projeção conservadora. Então, teríamos aí praticamente setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Mais 4 meses de CAGED para abrir cerca de 620, 630 mil vagas. Já que o CAGED divulgado hoje, sim, é do mês de agosto, não necessariamente do mês de setembro, né? Então, os dados de agosto mostram 1.388.000 vagas. Então, seria praticamente ali 612 mil vagas. Sara Vale, falando um pouquinho sobre CAGED, né? Uma abertura ali de várias vagas, né? Finalizando esse ano aí, 2 milhões de vagas, numa projeção conservadora do ministro, né? Será que é possível? E além de possível, será que é provável? Já que a gente está vendo ali, né, uma criação bastante acima do que era esperado. Mais de 220 mil vagas criadas e a expectativa do mercado, 173 mil vagas. É bastante trabalho, né? Um mercado de trabalho bastante forte. Qual o copo cheio disso e o copo vazio, Sara Vale? Bom, o copo meio cheio é que a gente teve... Vamos pegar o consolidado, né? Os últimos dados do PIB, nós mostramos, lembra? A surpresa foi positiva, foi da ordem de 2 a 3 vezes
maior do que as projeções, em termos de PIB consolidado. Ou seja, eu acredito que a gente possa ter um segundo semestre ainda melhor do que as projeções. As projeções mais conservadoras falam ali de um PIB trimestral mais próximo do 0 a 0, e alguns mais otimistas falam que a gente ainda pode não ter um crescimento. Mas, a princípio, também a gente está acompanhando alguns indicadores de confiança, né, do empresário, ligados ao comércio, particularmente, setor de serviços, e começa a ter algumas leituras de piora desses indicadores quando a gente fala de expectativas. Lembra na semana passada que a gente estava com a entrevista aqui falando sobre confiança, né, sobretudo do empresário, ligado também ao setor de consumo, varejo, né, comércio como um todo. Mas quem está puxando para cima, a confiança é a expectativa, não necessariamente a situação atual. São dois indicadores, como é que está hoje e como é que você se vê daqui a 6 meses, daqui a 12 meses lá na frente. E a expectativa, de certa forma, tem piorado um pouco, né? Então, o empresariado também é bastante sensível à curva de juros, né? à disponibilidade de renda das famílias, à geração de empregos. Mas, olhando para o PIB consolidado do segundo trimestre, lembrando que o primeiro trimestre foi muito puxado por agro, mas no segundo trimestre tivemos alguma sinalização positiva, acredito ainda que a gente possa ter, depois desses indicadores, um segundo semestre positivo e acima das projeções, tá? Acho que seria bastante otimista falar de 2 milhões de empregos formais aí, enfim, sendo criados, essa geração de emprego, mas tudo sinaliza assim que teremos, lógico que você tem que incluir, algumas análises são feitas dessazonalizadas, mas isso a gente está falando da expectativa para o ano, é bem possível, né? Mas a leitura também, já falamos aqui com representantes de shopping centers aqui no marketing, mostra que talvez o Natal seja um Natal relativamente parecido com o que foi o ano passado. Enfim, eu acho que no mínimo a gente tem uma entrega de um ano parecido com o que foi o ano passado, mas indicadores de CAGED, PIB, essas últimas informações mostram que talvez a gente pode ter uma surpresa ainda marginalmente positiva, que levaria aquele PIB lá, todas as informações, mais para perto de 3% ou acima. Tá? Então, acho que é essa leitura que a gente tem. Nesse caso, a confiança do empresário, particularmente, continue em alta, né? As expectativas continuam em alta, que começam a ser afetadas com essa curva de juros, toda essa preocupação. Então, mais um indicador bom para a economia brasileira, geração de emprego, e a gente precisa entender qual vai ser o ritmo dessa geração de emprego agora no final do ano, sobretudo por conta de festas, né? Empregos temporários, mas a leitura, na minha opinião, tende a ser marginalmente positiva, ou seja, a gente pode ter, depois com a cidade de hoje, termos ainda revisões para cima do PIB desse segundo semestre. Boa, Marco Saravalli, trazendo importantes percepções. Só lembrando, né, como a gente falou no primeiro bloco sobre o Boletim Focus, o PIB para esse ano segue em 2,92% de crescimento, segundo os economistas, os atores do mercado ouvidos aí pelo Banco Central, enquanto o governo, né, o Ministério da Fazenda, estima ali um crescimento de um pouquinho mais de 3%, né, e já tem casos um pouco mais otimistas da ordem de 3,25%. Ou seja, né, você falou uns 3 ali, desvio para cima, desvio para baixo, tá quase lá o crescimento. Dá para entregar as projeções do Ministério da Fazenda. Dá para entregar. Vamos ver a movimentação. Ô Saravalli, mudando de assunto, né? A gente falou do CAGED, mas a gente tem uma informação, né? Uma notícia muito importante que movimentou o mercado financeiro no comecinho da manhã, né? Trouxe empolgação para algumas pessoas, perplexidade para outras, sobre a compra da Orama pelo BTG, né? Um anúncio que foi feito no comecinho da manhã, né? O BTG comunicando ao mercado a compra da corretora Orama, né? E tendo ali cerca de 17 bilhões de ativos sob gestão, né? Ou de custódia, né? De mais de 17 bilhões. São 500 milhões de reais pagos pelo BTG para a Orama. E, como eu disse, né? Uma movimentação que acabou, né, trazendo algum tipo de reação aí do mercado, seja por alguém não esperar, seja por alguém já esperar, e acende, né, mais uma vez a discussão sobre algumas consolidações que estão acontecendo nesse setor financeiro. Percepções, Marco Saravalli, sobre essa movimentação toda que vimos aí? Acho que o primeiro ponto é que os dois principais players, vamos colocar assim, nesse cenário de fusões e aquisições, de consolidação do mercado, continuam bastante ativos, né? Fazia tempo que a gente não via uma operação relativamente grande
E eu estou falando de BTG e XP, né? A gente não vê essa velocidade, pelo menos nessas operações, acontecendo nos grandes bancos, né? Banco do Brasil não é um player que faça esse tipo de movimento e Bradesco e Itaú tem lá as suas atividades internas, né? Lançamento de operações, iam ali dentro do Itaú, particularmente. Bradesco também fazendo um trabalho mais focado em alta renda. Então a gente não vê esse tipo de operação. Mas fazia tempo que a gente não via essas operações. Alguns movimentos acontecendo em escritórios de assessoria de investimentos nesses últimos meses, mas uma corretora em si, pelo menos do tamanho desse porte, a gente não via nessa escala, né? Então é importante mostrar que os dois grandes players têm ainda mantido muito o seu apetite por fazer esse movimento. E o grande recado é o interesse, lembrando que nesse movimento da Orma particularmente, não estão envolvidos todos os ativos, né, todos os CNPJs, excluindo os ativos de gestão, né, que continuam independentes. Então, as gestoras, como o Felipe falou, existe o conceito do que é o valor sobre gestão e o valor sobre custódia. A gente está falando aí de entre 17 e 18 bilhões de reais de custódia dos clientes da Orma particularmente. E se a gente dividir pelo número da quantidade de clientes, né, a gente chega a um valor relativamente baixo de custódia média do perfil. Então, é importante, né, a princípio, o BTG, pelo menos essa é a minha leitura, né, vamos aguardar as opiniões públicas do BTG, mas utilizando essas demais marcas para acessar o varejo, e o varejo realmente de menor renda, vamos dizer assim, de menor patrimônio, menores carteiras, né? Uma carteira ali entre 10 mil reais até 300 mil reais, talvez seja essa a estratégia do banco, utilizar outras marcas, né? Já que ele se coloca ainda muito como um banco focado em varejo sim, mas um varejo mais alta renda, né? Utilizando a marca BTG, e tem algumas outras aquisições que foram feitas agora, na Orma e no passado recente, para acessar o mercado de varejo. Então, continua sendo um mercado muito disputado, né? Alguns fazendo, acho que para mim, dois players fazendo com excelência, BTG e XP, mas ainda muito disputado, né? Mostrando que tem espaço para novos players. Ao mesmo tempo, né, o BTG e XP continuando no movimento aí de consolidação, né? Então, eu acho que esse é o resumo, né? As carteiras individuais no ticket médio da Orma é relativamente pequeno, né, em termos de histórico, em termos de custódia particularmente, mostrando que o banco está com o apetite de acessar, né, capilarizar mais a ponta final do cliente. Tá? Então, essa é a minha leitura, né? Ele não está fazendo uma aquisição de carteiras corporate, né, ou de private particularmente, mas de varejo de fato. Tá? Então, mais uma aquisição aí que mostra o foco, né, do banco em chegar mais próximo do varejo particularmente, que a gente sempre fala, o BTG sempre foi banco, né, desde o seu início, mas nunca teve, pelo menos, né, até historicamente, essa participação mais capilarizada dentro do varejo. Particularmente como a gente vê, né, Nubank, C6 fazendo um trabalho em Banco Inter, fazendo um trabalho excepcional aí da parte de varejo, né, do B2C que a gente chama, né, o ponto final do cliente de varejo. Ô, Saravalli, aí a movimentação que a gente vê hoje, por exemplo, no BTG, né, no BPAC 11, talvez não tenha nada a ver com essa notícia, sim. Né? É cenário, é toda a movimentação talvez um pouco mais macro que acaba pesando sobre o ativo, zero relação com a notícia, né? E principalmente porque a gente está vendo quase 3% de queda no BTG, o investidor de BTG não fica triste com um movimento desse, né? A princípio, pelo menos dentro das últimas aquisições, você sempre tem um movimento ali de geração de sinergia, e é difícil você ter ali algum movimento que possa destruir o valor. Acho que a grande discussão é assim, se pagou caro ou se pagou barato, né? Mas é difícil, não vai conseguir absorver. O sucesso, né, das entregas desses M&As, dessas fusões, mostra que o banco tem conseguido fazer com excelência essas integrações, né? Mas também a gente precisa pensar em termos de valor de mercado, não é relativamente um valor de mercado tão grande assim, que movimentaria os ponteiros, né, dessa aquisição. Uma aquisição, lógico, grande, está falando de cerca de 500 milhões de reais, mas não é esse movimento que vai destruir particularmente 2%, 3% do valor de mercado do banco em termos pessimistas hoje particularmente. Então, é um movimento do mercado, né? Uma provocação, Saravalli, talvez
o movimento de perda de valor hoje que a gente vê na Simpar tenha mais relação com a aquisição do que o próprio BTG com a Orama, né? A Simpar, por meio de uma controlada, fez mais uma aquisição e a Simpar que já está com tantos questionamentos a respeito de alavancagem, mais uma aquisição, isso pode trazer um pouco mais de peso para a companhia, não necessariamente só o peso do cenário, mas sim talvez a notícia acabe fazendo algum preço. No caso da Simpar, foi justamente isso, né? O mercado começa a questionar, será que é a hora de fazer, né? Por que fazer agora com juros a 12%? Vamos esperar um pouquinho, né? Você vai financiar parte dessa aquisição. E também, acho que o questionamento ali muito na Simpar, foi uma controlada da Simpar, é em relação ao valuation, aí sim, de fato, né? Foi pago um valor ali relativamente parecido com o que a Simpar está sendo negociado, e aí você fica na dúvida, será que esse ativo vai conseguir gerar um valor para o acionista agora no curto e médio prazo ou é algo lá no longo prazo que a gente vai conseguir ver algum tipo de sinergia? Então, eu concordo, talvez a preocupação em relação às aquisições, em relação à alavancagem e preço, né? Muito mais incerteza em relação à aquisição, também relativamente pequena para o grupo Simpar como um todo, mais grande ali para uma controlada específica. E no caso do BTG, de novo, muito mais um movimento do mercado, mas no longo prazo, pelo menos o histórico tem sido de sucesso dessas aquisições, dessas integrações, né? E desse objetivo em estar mais presente no segmento de varejo particularmente, né? Então, mais uma marca, né, de corretora aqui que está sendo incorporada para o BTG particularmente, né? Então, de novo, foi 100% do ativo que vai ser incorporado para o BTG, né, utilizando a estrutura, a infraestrutura, produtos, enfim, do banco como um todo. E veremos, né, Saravalli, as cenas dos próximos capítulos, essas sinergias todas que você muito bem comentou. Tá chegando nossa hora, viu, Saravalli? Hora de ir embora, mas não sem antes as considerações finais para esse comecinho de semana que tá todo mundo olhando já para sexta-feira, e não por causa do sextou, mas por causa do payroll, Saravalli. Qual é a consideração final desse começo de mês, de trimestre de semana? Bom, o recado sendo bem direto ao ponto, né? A abertura do mercado hoje pela manhã, pela manhãzinha, né? Eu esperava um dia muito mais positivo, né? O que sinaliza que talvez o mês de outubro não seja um mês tão fácil assim, né? Assim como nós vimos a volatilidade nas oscilações no mês de setembro, talvez outubro é isso que a gente espera, até também concordando com a minha opinião, estava aqui o Alex, né, estrategista da Guide, confirmando também que outubro tende a ser historicamente um mês duro e já estamos começando aí no que pode ser um pouco esse mês, né? Então estejamos preparados tanto para reduzir um pouco a volatilidade, mas também para se posicionar nas oportunidades aqui de investimentos. Já vão ter exageros, né? Vão ter algumas ações, mas daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre resultados. É importante também sempre aumentar posições dentro de toda essa oscilação, né? Dentro das oportunidades. Enfim, acho que hoje já está mostrando um pouco do que será esse mês de outubro, né? Fechou, Marcos Saravalli. Vamos ver se conseguimos chegar vivos e sem arranhões ao final de outubro. Mas é talvez isso aí. Talvez não um dos dois a gente vai ter que escolher. Vivo. Vivo tá bom. Com uns poucos arranhões. Poucos arranhões. Valeu, Saravalli. Abraço. Até amanhã. É isso aí. Obrigado você também que esteve na nossa audiência. BMC Market vai ficando por aqui. Voltamos amanhã a partir das 2h30 da tarde. Forte abraço. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
Beyond. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News com o programa Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas? Isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos.